Salve, salve pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Cara que Curte Muitas Coisas. Depois de meses parado sem postar vídeo, eu tô cumprindo a minha palavra que eu dei naquele vídeo de desculpas. Tô voltando finalmente com um vídeo sobre a saga Alien, o maior, não é o maior, mas um dos maiores ícones do terror dos anos 90, o grande Alien que estreou no filme Alien, o Oitavo Passageiro. Aquele filme foi um estrondo. Alien era o verdadeiro significado de terror. Quando a gente via aquele filme, a galera daquela época, né? Porque eu não sou daquela época. Então, a galera daquela época, quando via aquele filme, via aquele bicho, ficavam embasbacados com a aparência. Tem um mosquito ali, eu levei um susto. Mosquito. Ficavam embasbacados com a aparência do Alien. Ele era medonho, ele era assustador, ele era marcante, ele era um verdadeiro monstro, uma criatura que você sentia medo quando via. Por isso o Alien fez tanto sucesso. O Alien era tão inovador e ele foi tão marcante que a franquia foi um verdadeiro sucesso na hora. Com um filminho só, estourou. Alien tinha muita novidade, era um terror futurista, porque a humanidade já tinha evoluído, estavam começando a colonizar novos planetas. Então, a nave no qual os nossos personagens estão, apareceu um alien lá, e o alien ele era implacável, ele era furtivo, ele era como um verdadeiro predador, ele atacava no silêncio, ele se escondia. Diversas cenas, na verdade, uma cena que eu me lembro bem de cabeça é uma cena das correntes, que o alien ele se esconde ali pra cima, meio que um tipo de tubo gigante que eles estão, e eles olham pra cima assim, olhando as correntes. E se você prestar atenção, você consegue ver o alien escondido, penduradinho ali nas correntes. Mas só se você prestar atenção, porque o bicho se camuflou de verdade. É muito bom. O alien não é igual o Michael Myers, ele não é igual o Jason, que são só gente psicopata. O alien é um predador, ele é um animal. Então, o diferencial dele era isso. Ele era bem mais furtivo, ele era como um verdadeiro animal. Afinal, a espécie dele era bastante predativa. A espécie dele é uma das mais fortes da galáxia. Os bichos são implacáveis mesmo, não tem nada que consiga matar aquelas criaturas. Tá, o fogo mata, o fogo é a fraqueza deles. Mas vocês vão descobrir isso quando assistir o filme, vocês vão ver lá a fraqueza deles. Aí todo mundo pega lança-chamas e vá, churrasquinho de alien. Pois é. E por causa do sucesso que foi o primeiro filme, é claro que você espera continuações. E foi nessas continuações que a franquia Alien começou a decair. Mas não foi nas primeiras continuações não. Alien 2 e Alien 3 foram ótimos filmes também. O que é inesperado, porque a maioria desses filmes de terror dos anos 90, tipo Sexta-feira 13 e Halloween, lá pro segundo ou terceiro filme o bagulho já tava ruim, entendeu? O filme de qualidade pra essas coisas de terror era raro de se ver, era raro. Então, Alien teve sorte, porque o segundo e o terceiro filme também eram muito bons. Eu tô falando dos filmes mais recentes. Os filmes mais recentes, essas continuações recentes que são a maldição, são o que pegou Alien e esmagou, estragou, entendeu? Porque se você for ver Alien Covenant, Alien Prometheus, são péssimos filmes. Infelizmente essa onda de remakes, de novos filmes, acabou estragando. Os filmes foram vindo cada vez pior. Alien 1, Alien 2 e Alien 3 realmente são as melhores coisas que você pode assistir sobre essa franquia. Depois, os filmes foram decaindo e isso fez o Alien sumir. Você não consegue mais ver nada de sucesso do Alien aparecendo por aí. A última coisa assim que eu vi o Alien foi no Mortal Kombat 10. Quem lembra do Mortal Kombat 10? Foi a última novidade que eu vi sobre Alien. É o Alien no MK. A última coisa que eu vi. Depois eu nunca mais ouvi falar de Alien. Realmente, esses filmes mais recentes, eles cavaram tão fundo a cova de Alien. Foram filmes tão ruins que agora ninguém mais ousa tocar. O que a gente espera... Bom, eu não sou um fã de carteirinha de Alien, então eu não espero nada. Mas o que os fãs de Alien esperam é que daqui a alguns anos alguém venha tocar na franquia de novo e fazer um remake. Eu confesso pra vocês que eu não pesquisei se tinha alguma coisa vindo por aí, alguém anunciou alguma coisa. Confesso que não pesquisei, tô fazendo esse vídeo baseado na pura memória. Mas, pois é, eu não tô sabendo se vai ter coisa nova, se não vai, qualquer coisa eu pesquiso, depois eu coloco na edição. Mas o que eu vim aqui pra dizer é o que eu assisti. Eu assisti o primeiro filme. E foi uma história muito engraçada. Deixa eu contar pra vocês a história de como foi quando eu assisti o primeiro filme. Quando eu vi o primeiro filme pela primeira vez, foi traumático. Foi traumático.
foi o filme de terror que mais, assim, me deixou bam, entendeu? Quando eu vi aquele filme, eu comecei a ter pesadelos. E porque eu vi muito novo, eu vi o filme pequeno. E não é muito interessante você mostrar um filme de terror pra uma criança. Bota a culpa aí nos meus primos. Foram eles que fizeram isso. Colocaram o filme lá pra assistir e esqueceram que o Thiaguinho, o carinha que curte muitas coisas, estava lá pequenininho assistindo o filme também. Então, chega a parte do Alien matando gente, a parte dos facehuggers, ou até mesmo o casal genérico que todo filme de terror tem, fazendo tchacu-tchaca na buchaca no banheiro, que sempre tem que ter, todo filme de terror tem que ter um casal fazendo tchacu-tchaca na buchaca. Sempre tem que ter. Então até mesmo... Filha da mãe, inseto, filha da mãe, pousou no meu rosto. Ou até mesmo as cenas de mortes que eram bem novidades, afinal era um bichão, era um monstro que tava fazendo aquilo. Ou o facehugger, que foi a coisa que mais me traumatizou quando eu vi, eu fiquei... Nossa, foi com o facehugger que eu tive pesadelos. Aquele sim foi o monstro da saga Alien que me deixou... Meu Deus. O jeito como aquela criatura é invasiva e como ela é perturbadora, o que ela faz com você quando ela te pega, aquilo sim me deixou traumatizado e até hoje eu tenho nojo só de lembrar daquele bicho. Eu não gosto do facehugger e é por isso que eu prefiro muito mais os xenomorphos já crescidos, porque facehugger não é pra mim. E aí eu tive alguns pesadelos, claro, fiquei um pouquinho traumatizado, mas com o tempo fui amadurecendo e fui superando esse medo que eu tinha de Alien. Daí eu fui rever os filmes, percebi a merda que eram os filmes mais recentes e por que eles enterraram o Alien pra valer. Quem aí lembra da protagonista do Alien mais novo lá, correndo da nave de rosquinha rolando assim, e ela podia muito bem ir pra cá ou pra lá que ela escapava, mas não, ela continua correndo reto e a nave de rosquinha rodando, e só não cai nela porque convenientemente tinha uma pedra lá e pá, pra você ver como aquele filme é mal escrito. Não vou colocar a cena, porque, né, canalzinho pequeno, vou lá, coloco cena de filme, vou... Mas, bom, voltando à minha experiência com o filme, depois que eu vi o primeiro filme e fiquei completamente traumatizado, eu precisei de um tempo pra crescer e reamadurecer, e daí eu fui assistir os filmes. E eu confesso pra vocês, o primeiro filme foi sim o verdadeiro marco, foi o que deixou o filme assim, bam, entendeu? Foi o que fez a franquia crescer, porque o terror é a essência de Alien, o bicho ser implacável. Somente uma criatura foi o suficiente para acabar com toda a tripulação da nave, e ele é implacável, ele é difícil de achar, ele é difícil de matar, ele é um bicho terrível. Aí chegou os filmes posteriores e eles puxaram mais pro lado da ação. Lá, existem cenas nos próximos filmes que você vê tipo uma legião de aliens vindo assim, e os personagens pegam lança-chamas cada um e vão torrando os aliens um por um. O alien que antes um só conseguia acabar com a nave inteira, virou um Stormtrooper aleatório, virou um Troop Builder sozinho assim, e a verdadeira ameaça dos filmes posteriores é os aliens superiores, tipo a Rainha e esses outros aliens aí. Muita gente não gostou disso, mas ainda assim isso não tirou o mérito dos filmes. Por mais dos filmes posteriores ao primeiro terem esse foco na ação, isso me agradou. Eu sou bem mais fã de filme de ação do que de filme de terror, então eu gostei mais da ação, de todo esse lado frenético, dos aliens virarem mais de um grupo, e eles serem um pouco mais frágeis nesses filmes, mas atacarem sempre em bando, do que um só sendo essa criatura indestrutível, invencível, que ninguém consegue lidar, sabe? Me agradou bem mais. Então eu gosto muito mais de Alien 2 e Alien 3 do que de Alien 1. Talvez isso seja por causa do trauma que eu tive quando pequeno, provavelmente é. Mas eu ainda assim prefiro Alien 2 e Alien 3. Agora os aliens posteriores, aí a gente não se fala daqueles. Tá? Aquilo ali você esquece, Alien acabou no 3, assim como o FNAF acabou no 6. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser sobre uma saga diferente, uma coisa que eu também gosto, só que é bem diferente de Alien. Valeu e falou!